existe, né, a questão do senso comum, que a gente sabe, se eu pular de um prédio de 20 andares eu vou morrer. Senso comum. Então, tem coisa na nutrição que também é senso comum, que a gente sabe, excesso de cafeína pode prejudicar. Então, senso comum. Já outros temas um pouco mais polêmicos vêm de um entendimento. Mas não é só o achar. Eu não trabalho com achismo. Aliás, eu tenho um medo horroroso disso, né? Porque todo o efeito manada, quando um acha alguma coisa e leva um monte de gente junto, aí é por isso que se propaga uma ideia errada. E alimentos que nesse período da menopausa e do climatério ajuda a prejudicar a mulher? Tem alguns alimentos que potencializam os sintomas? Tem. E olha só, não só alimento que a gente considera não saudável. Mas vamos falar dos não saudáveis. Eu nem gosto muito dessa palavra, viu, gente? Não saudável, porque eu acho que tudo depende do contexto e do momento da vida. Sim. Né? Então, por exemplo, muitas vezes o excesso de açúcar, ele piora muito os sintomas. O consumo de bebida alcoólica piora. O consumo de cafeína, ele pode piorar. Então, esses alimentos a gente precisa evitar. Alimentos ultraprocessados, alimentos muito práticos, né? E hoje em dia a gente tem uma mulher consumindo muito isso, porque a vida dessa mulher tá frenética. O ritmo de vida dela hoje é uma mulher, eu falo que é quase uma impressora multifuncional, né? Ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo e muitas vezes a alimentação ela negligencia. Ela deixa pra lá. Então, essa falta dessa organização faz com que essa mulher consuma muito mais produto ultraprocessado. E a química desses produtos, nosso corpo não reconhece. São xenobióticos, são substâncias que o meu corpo não reconhece como fisiológico. É agressor para o corpo. Intestino sente. Tudo isso piora. Agora, existem alimentos que nós consideramos, vou botar de novo entre aspas, saudáveis, Sim. mas que podem também ser gatilho, principalmente para o fogacho, que é a canela e o gengibre. E por quê? Porque eles são termogênicos. São alimentos que têm uma função termogênica. Não é regra isso. O que eu falo sempre é o seguinte, a gente tem que se conhecer, você tem que tomar. Eu tomei o suco. E, Fernanda, eu tomei o suco, mas eu ainda tô tendo fogacho. Tira o gengibre do suco pra ver. Melhorou. Então, pronto, achou. Né? Canela da mesma forma. Mas não é uma regra. São poucas as mulheres que têm, mas pode acontecer. Tem casos, né? Sim. E a própria cafeína. A cafeína é uma via de mão dupla. A cafeína, ela tem um benefício, por exemplo, uma mulher pode ficar uma mulher mais enxaquecosa, ela pode ter mais enxaqueca no climatério. Se tomar cafeína? Se consumir a cafeína em excesso. Só que, por outro lado, se ela consome um pouquinho, melhora. Melhora a dor de cabeça. Melhora. É por isso que tem as pessoas que tiram o café, a cabeça dói, né? Mas que coisa, se tomar demais dói também. Também. O excesso, né? Tudo que é em excesso, né, não é bom. Tudo em excesso não é bom. Então, não é diferente com o alimento. Certo. Agora me diga uma coisa, com a sua visão de nutricionista, o que você tem a me falar sobre o leite de vaca? Tá, super simples de responder isso, tranquilo, sem nenhuma polêmica em volta. Leite é inflamatório para quem não digere bem, ponto. Ou para quem é alérgico à proteína do leite, que é a caseína. Mas se você é uma pessoa que produz a enzima lactase lá no seu intestino, você consegue fazer uma boa absorção, você degrada bem aquele alimento, ou se você é intolerante, mas consome produto zero lactose e você fica bem, porque ali tem a lactase, a enzima, que quebra essa lactose, Já vem junto, para você não é problema, para você não vai ser problema. Agora, uma pessoa alérgica ou um intolerante mais severo, que existem níveis de intolerância. Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma intolerância mais severa ou uma pessoa que tem alergia à caseína, proteína do leite, essa pessoa não pode fazer o consumo. Para ela vai ser inflamatório. Essa palavra está muito na moda, o tal do inflamatório. Hoje tem hora que me dá até um pouco de birra em relação a isso, porque parece que tudo hoje é inflama ou não inflama, e não é isso. Né? Vai fazer mal para quem não digere bem. E isso vale para qualquer coisa. Quem tem alergia a amendoim, comer amendoim vai passar mal. Quem tem alergia a peixe vai passar mal. Vai ter reação alérgica. Então, que é o que se chama da inflamação hoje, Inflamação, né? exatamente. Então, e eu vejo muito mais, eu enxergo além dessa inflamação que se fala hoje. Eu penso o seguinte, o que de fato é uma inflamação? É algo crônico ao longo do tempo. Se eu tô permanecendo dentro daquela, por exemplo, vou usar um exemplo mais prático, que fica mais fácil, vamos fazer uma analogia. Você vai lá tirar uma rosa do pé, o espinho entra no teu dedo. Você passa dias com aquele espinho no teu dedo. O que acontece? Faz processo inflamatório. Ele vai ficar dolorido, inchado, vermelho. Você não vai conseguir pegar nas coisas. Por quê? Porque o espinho tá dentro do teu dedo. Ele causou uma inflamação. Por quê? Porque eu estou sendo exposta ao agente que está me inflamando todos os dias, a todo momento. E isso é o que o alimento faz. Se eu sei que aquilo não faz bem para mim, eu não consigo digerir bem. Se eu continuo comendo aquilo lá frequentemente,
Vai dar É B.O. meio lógico, né, que eu vou ter Lógico uma reação demais. em relação àquilo. Isso. Ao contrário que se eu não tenho nada, o ano passado publicou-se uma meta-análise maravilhosa que reuniu os melhores estudos do mundo sobre leite e derivados, e ali houve um consenso realmente de que isso que eu acabei de falar é problema para quem tem problema, para quem não tem, não é problema. Mas como qualquer alimento, não é bom ter excesso, porque não tem alimento completo nutricionalmente, exceto o leite materno. Então, uma vez que não tem, e que nós temos aí uma variedade gigantesca de alimentos hoje, e tão ricos em diferentes nutrientes, cada alimento com uma cor, então faz sentido que eu varie a minha alimentação, Sim. né? Que eu não fique só presa num determinado tipo de alimento. Muito bem. E o glúten? Mesma coisa. Mesma Entra coisa, na mesma. São temas que eu sei que geram muito burburinho. A gente estava até conversando ali no começo, Sim, antes da gente sim. começar a gravar, que existe, né, a questão do senso comum, que a gente sabe, se eu pular de um prédio de 20 andares eu vou morrer. Senso Exatamente. comum. Então tem coisa na nutrição que também é senso comum, que a gente sabe, excesso de cafeína pode prejudicar. Então, senso comum. Já outros temas um pouco mais polêmicos vêm de um entendimento. Mas não é só o achar. Eu não trabalho com achismo. Aliás, eu tenho um medo horroroso disso, né? Porque todo efeito manada, quando um Sim. acha alguma coisa e leva um monte de gente junto, aí é por isso que se propaga uma ideia errada. Sim. Quando você vai replicando sem buscar a veracidade daquilo. E como é que eu sei que, de fato, esse tema científico é verdade, é relevante ou não? Quando eu paro para estudar. Quando eu paro para encontrar a procedência desse estudo. Quando eu vou mergulhar no estudo, ver se ele tem vieses de erro. Ver o que de fato... Tem uma série de requisitos que a gente pode olhar em um estudo científico para saber se ele é real ou não. Só que as pessoas não se dão esse trabalho hoje. Saem replicando só uma informação. Né? Perdeu-se o sentido... Sem cautela, né? Sem cautela, sem noção, sem né? entender, né? de verdade. E sem ser crítico. A gente não pode aceitar como... Nem o que eu tô te dizendo aqui não deveria ser aceito como verdade absoluta. Não, deixa eu ver se o que ela tá falando é verdade. Né? Porque muitas vezes as pessoas têm um nível de convencimento muito grande. Eu sei que, por exemplo, eu sou uma pessoa articulada. Eu consigo me colocar bem. Mas não é essa a questão. Então eu preciso usar com muito juízo essa minha capacidade. Porque isso pode levar para o mal, como pode ajudar a gente mais. Então eu prefiro ir nessa linha que ajuda a gente mais, buscando de fato o que é verdade ou não. Eu já desmistifiquei muita coisa.